Que alegria estar aqui nessa noite, nesse momento tão especial, na vida do pastor Bruno, pastora Selmar, obrigado. E dos missionários, consagrados aqui ao serviço ministerial. Que alegria receber esse convite e ver a palavra do Senhor se cumprindo, O Senhor enviando trabalhadores para a sua seara, Só Ele que pode fazer isso. Eu quero, nessa noite, louvar a Deus por isso que acontece aqui na comunidade. Pastor Elan, pastora Simone, são formadores de lideranças e que o Senhor continue. Aquela risadinha do Bruno aqui falou muita coisa, viu? Discipulador excelente. Gostei da risadinha. Por trás dessa risadinha, quem é pastor já sabe o que aconteceu, tá? Então, parabéns, Bruno, você foi aprovado. Selmar, Deus abençoe vocês, tá? E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus junto com vocês hoje, no livro de Josué, no capítulo de número 3 e versículo de número 5. Vocês estão falando aqui sobre maravilhas, E eu quero compartilhar esse texto de Josué, capítulo 3, versículo 5. Que diz assim, a versão da minha Bíblia é a King James, ela é um pouquinho diferente, mas vai acompanhando comigo aí. E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Vou ler mais uma vez, para que nós possamos meditar. E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém? Meus irmãos, este versículo que nós lemos aqui, existe um contexto por trás desse versículo, há uma história, há uma ação poderosa de Deus, quando nós lemos o capítulo 3 do livro de Josué, para que você entenda, Deus, levantando Moisés, usou Moisés para fazer um discipulado também bem de pertinho com Josué. Quando a gente lê o livro de Êxodo, às vezes que Moisés está dentro da tenda da congregação, falando com o Senhor, Josué sempre está à porta. Josué era um fiel discípulo de Moisés, formado e muito próximo mesmo. Mas o capítulo 1 do livro de Josué, ele vai nos mostrar o momento em que Josué assume uma tarefa muito difícil, que era conduzir o povo de Israel para entrar na terra prometida. O discipulado de Moisés com Josué foram cerca de 40 anos enquanto eles caminharam ali no deserto. Eles caminharam e durante essa caminhada de 40 anos, que foi fruto da incredulidade do povo de Deus, serviu para uma preparação do Senhor sobre aqueles que iriam entrar na terra prometida. E agora Josué está próximo à terra prometida, está próximo ao Rio Jordão, e ele precisava de uma palavra de Deus. E o Senhor disse para ele, levanta, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Você agora vai conduzir esse povo, não tenha medo. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar, eu vou te abençoar. Então Josué, ele recebe aquela palavra da parte de Deus, só que muitas vezes Deus nos dá uma palavra e a gente precisa aguardar qual é a estratégia para cumprir a palavra que Deus nos deu. Nós não podemos ser ansiosos para receber uma palavra e cumprir sem também receber a estratégia.
E agora Deus estava fazendo uma preparação final. E agora nós chegamos no capítulo 3 e versículo de número 5, quando o Senhor havia passado a direção para Josué, e agora Josué está dando uma direção ao povo. Qual que era a direção? Era que eles precisavam santificar, porque o Senhor iria fazer maravilha no meio deles. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? É que quando a gente lê esse versículo, a gente começa a pensar na nossa vida hoje. Vamos trazer para os dias atuais. Quantos aqui gostariam de ver as maravilhas de Deus acontecendo na sua vida? Eu seria o primeiro a levantar as minhas mãos. Nós queremos essa manifestação de Deus. Nós queremos ver as maravilhas de Deus. Nós queremos vivenciar as maravilhas de Deus. Foi contado maravilhas aqui no culto de hoje, diversas. Se nós pararmos, nós fomos aqui suprido de muitas informações onde Deus fez maravilhas. Só que muitas vezes nós queremos viver essas promessas de Deus e não entendemos e não nos atentamos para que existe um processo para que eu possa viver e desfrutar das maravilhas de Deus. Você e eu estamos dentro de um processo de Deus, e esse processo que nós estamos vivendo, ele vai culminar em desfrutarmos as maravilhas de Deus. Amém, igreja? Só que nós não queremos processo, principalmente a nossa geração. Nós não queremos processo. Nós estamos ansiosos muitas vezes. Nós estamos impacientes muitas vezes, porque tudo acelerado, tudo está acontecendo rapidamente em nossa geração. Porém, nada acontecerá em nossa vida se nós não passarmos pelo processo de Deus. O que Deus está querendo da nossa geração hoje é o mesmo que Ele estava requerendo da geração de Josué. Porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. A primeira coisa que Deus está querendo da nossa geração é que nós venhamos ter intimidade com Ele. O processo de santificação me separa do mundo e me coloca perto de Deus. Me aproxima de Deus. É como se o céu se abrisse, né? Nós vimos aqui hoje o missionário que chegou e falou: Deus está me chamando para trabalhar para Ele. É só Deus, irmão. É só Deus que faz isso. É só Deus que faz o engenheiro abandonar a sua profissão e falar: eu quero trabalhar para o Senhor. É só Deus que faz isso. Preste bem atenção. É só Deus que... Porque a palavra maravilhas é interessante, que o significado dela é fazer aquilo que é impossível. Maravilha é coisa para Deus mesmo, viu? Você não pode fazer maravilhas. Você pode atrair a admiração de alguns, só que maravilhas só Deus pode fazer. E as maravilhas que Deus faz, existe um propósito para a realização delas. E quando eu vou para a Bíblia Sagrada, eu vejo que uma das primeiras maravilhas que Deus opera com o seu povo, que é registrado na palavra e que é perpetuada no livro de Salmos, é perpetuada no livro de Josué. Eu quero que você me acompanhe, por gentileza, o capítulo de número 2 do livro de Josué e versículo de número 10, para você entender que uma maravilha que Deus operou, ela serviu para que pudesse chamar a atenção das nações ao redor da nação que ele tinha chamado para ser o seu povo. Josué capítulo 2 e versículo de número 10. Olha o que está escrito. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saíste do Egito, e o que fizestes aos reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, aos quais destruístes. Sabe quem está falando isso aqui? É Raabe, aquela prostituta que morava em Jericó. Quando os espias chegaram em Jericó,
e ela os acolheu em sua casa, ela falou isso aqui para eles. Sabe o que aquela mulher falou para os espias? Nós já estamos sabendo as maravilhas que Deus fez lá no Egito. A notícia chegou aqui para nós, que ele abriu o mar vermelho, e vocês passaram a pé enxuto ali, naquela ocasião. Nós já temos certeza, olha o que aquela mulher está dizendo, que Deus, o Deus dos céus, está com vocês. Então preste bem atenção, a primeira coisa que quero dizer para você que está aqui nessa noite: Deus vai fazer maravilhas em nossas vidas para que o nome dele seja glorificado e para que a notícia das maravilhas que ele está fazendo em nossas vidas possa causar e trazer transformação ao nosso redor. E aí alguém vai poder olhar para nós e falar assim: o que aconteceu na vida do Bruno? Maravilhas. Isso é para impactar as pessoas que estão ao nosso redor. As nações, o livro de Salmo diz que as nações ficaram alarmadas com as maravilhas que Deus fez no Egito. O abrir o mar vermelho alarmou as gerações e também as nações que estavam ali cercadas, porque todas ficaram com medo de Israel. O Senhor, ele é Deus e continua fazendo maravilhas em nossos dias. O mar vermelho se abriu e agora o Senhor estava demonstrando o seu poder, porque as maravilhas de Deus, elas deveriam fazer com que nós viéssemos nos aproximar cada dia mais dele. Quando você vê as maravilhas de Deus, quando você desfruta das maravilhas de Deus, sabe qual é a vontade que você tem? É de estar mais perto dele. É de se aproximar mais dele, é de estar pertinho dele. E o Senhor estava fazendo isso naquela geração, sabe por quê? Porque era uma geração dura de coração, era uma geração de dura serviço, era uma geração que foi criada no Egito, nos costumes do Egito, era uma geração que estava totalmente longe do Senhor, e o Senhor agora estava fazendo maravilhas para quebrantar aqueles corações, para que eles pudessem se aproximar de Deus. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida que está aqui nessa noite. Deus vai fazer maravilhas na sua vida para te trazer para perto dele. Ele vai quebrantar seu coração para que você se aproxime mais dele, porque ele quer você. Porque abrir o mar vermelho para Deus, isso não é nada. Mas ele queria o coração daquele povo. Sabe o que Deus mais quer quando ele faz maravilhas? Você. Porque para Deus abrir o mar é simples, para nós é maravilhas, para ele é nada, porque ele é poderoso, ele criou os céus e a terra, ele é eterno, ele não tem princípio e não tem fim, ele opera a hora que ele quiser, ele para a terra, ele faz o que ele quiser, ele é poderoso. Mas quando ele faz uma maravilha, ele atrai a nossa admiração e nós temos a tendência de nos aproximarmos dele. Quantas pessoas já se renderam aos pés do Senhor porque Deus fez uma maravilha na sua vida? Uma cura, um milagre, um livramento, fez algo que ninguém poderia fazer, só o Senhor. O que é isso? É o Senhor querendo ganhar o nosso coração. A primeira coisa que Deus está querendo fazer em nossos dias é trazer o coração dessa geração para perto dele. E quando Josué assume aquela função grandiosa, Deus está querendo agora marcar aquela geração. Porque a geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, eles morreram no deserto. Mas agora era o tempo desta nova geração viver novas experiências com Deus. Sabe o que eles falavam? Eles falavam do que aconteceu no Egito. Eles falavam da abertura do Mar Vermelho. Mas sabe aquela pessoa que conta testemunho dos outros, mas nunca viveu algo com Deus? Você sabe aquela pessoa que fala assim: eu conheço fulano, que Deus curou ele, que Deus fez aquilo na vida dele. Escute o que eu quero dizer: só isso não basta.
É hora de você desfrutar experiências com o Deus que está agindo em nossos dias, o Deus que continua fazendo maravilhas. Ele quer deixar sinais, é o que o pastor Elan falou aqui. As crianças precisam ficar aqui para ver o que é isso. Isso é coisa de Deus, irmãos. Aí o Senhor falou, eu vou fazer uma maravilha para marcar as gerações. Porque se tem uma coisa que judeu sabe, é guardar a história e contar a história. Passar de um para o outro. Então, quando eles estão ali, à beira do Rio Jordão, o Senhor fala assim, Josué, chama o povo, peça para eles santificarem, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio deste arraial. Deus quer marcar a sua vida, quer fazer uma maravilha na sua vida. E pode ter acontecido isso aqui hoje nesse culto na sua vida. O Senhor pode estar marcando a sua vida aqui nessa noite hoje. E quando Josué chega para o povo e fala, olha, vamos nos santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas em nosso meio. Aquelas pessoas começaram a desejar. Quantos aqui desejam viver as maravilhas de Deus? Você precisa anseiar isso, você precisa desejar isso, você precisa buscar isso, você precisa querer isso. Você quer? Então santifica a sua vida. Se aproxima de Deus. Como é que eu faço isso? Vai para a palavra, vai para a oração, vai para o jejum, arrependa-se de seus pecados, se aproxime do Senhor, porque à medida que você se aproximar dele, você vai ver as maravilhas que ele faz. Você vai viver as experiências que ele é capaz de permitir que você viva. E aquela noite passou e o dia das maravilhas chegou. Só que Deus deu uma direção. Primeira coisa, vocês vão pedir aos sacerdotes para pegar a arca da aliança e se dirigirem para a beira do rio Jordão. Veja como é que Deus é detalhista, irmãos. Nós não podemos deixar que uma palavrinha do inferno tome conta da nossa mente e do nosso coração. Sabe o que é? O relativismo. Nós não podemos deixar isso entrar na nossa vida. O relativismo não. Deus está pedindo assim, mas se eu fizer do meu jeito também ele vai aceitar. Não vai. Deus é detalhista, a palavra que ele der você tem que cumprir. Se é 7 horas, é 7 horas. Não, mas se eu for 7h05 vai dar certo também, porque eu vou fazer. Você já perdeu. Não deixe essa palavra relativismo atuar na sua vida e tomar conta da sua mente. É quando você faz o que quer, e na hora que quer, e do jeito que quer. Só que para viver as maravilhas de Deus, tem que ser do jeito que Ele quer. Então a primeira ordenança de Deus é, pega os sacerdotes, manda eles pegarem a arca da aliança e se dirigirem ao rio Jordão. E aquela época, diz a Bíblia, que era a época da cheia do Jordão. E olha só a palavra específica que Deus deu. Quando os sacerdotes pisarem no Jordão, quando seus pés, olha o detalhe de Deus, quando seus pés afundarem na água, na beira do Jordão, vocês vão ver as maravilhas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando os sacerdotes pisaram no Jordão, as águas pararam de correr, formou-se um corredor, o Jordão se abriu. Ajuda, atrapalha? E o povo, escute, que estava vindo do deserto, que estava precisando viver experiências diferentes, porque Deus fez maravilhas no deserto, sim ou não? Sim ou não? Foi o período que mais ele operou maravilhas. Só que muitas vezes a gente se acostuma com o que Deus está fazendo na nossa vida. Você já está vivendo muitas maravilhas de Deus. Porque a gente se acostuma. 40 anos sem comprar comida, sem ir supermercado, sem fazer pix, sem passar cartão, sem comprar roupa, sem comprar sapato. É milagre ou não é, gente? 40 anos.
tendo a nuvem. Irmãos, a nuvem cobria e trazia refrigério durante o dia. Tive agora lá no deserto, 52 graus, misericórdia. Eu sou do estado do Pará, eu pensei que eu conhecia calor, 40, 42, 52. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está fazendo maravilhas na sua vida. Você precisa agradecer. Só que agora eles precisavam ver outro nível de experiências com Deus. Eles precisavam viver algo novo, porque nós queremos algo novo. Nós somos terríveis. Nós queremos algo novo, nós queremos novidade, nós queremos viver. Você quer novidade? A fonte da novidade está aqui nessa noite, que é Jesus de Nazaré. Ele faz tudo novo, a hora que Ele quer, o momento que Ele quer. Ele tem novidades que você não dá conta de acompanhar. A tecnologia, quando pensa que inventou uma coisa, Ele já sabia. Ele tem novidades infinitas, porque Ele é Deus. Vamos voltar para o sacerdote, senão a gente se perde. Quando o sacerdote pisou no Jordão, o Jordão se abriu. E eles olharam para aquilo e falaram assim, meu Deus, se fosse os mineiros, falaram, não, que é isso, bobo? Eu sabia. Porque, pessoal, escute bem, quem atravessou o Mar Vermelho, naquela época lá, eles eram crianças, esse pessoal aqui. Porque 40 anos atrás Deus abriu o Mar Vermelho. Os de 20 anos para cima morreram no deserto. Os de 20 anos para baixo chegaram no Jordão. Eles eram crianças. Agora estava vendo com uma percepção diferenciada que Deus estava fazendo maravilhas. Os seus filhos estavam vendo coisas novas. E quando eles viram o Jordão se abrir, o Senhor deu uma direção. Olha como é que Deus faz maravilhas para marcar a nossa vida, para marcar a nossa geração e para marcar as pessoas que vão ouvir as nossas histórias. Ele diz, quando o Jordão se abrir, o que o sacerdote vai fazer? Eles vão caminhar no Jordão e vão parar no meio do rio. E eles vão ficar lá. Quando o povo terminar de passar, vocês vão pegar 12 pedras. E vocês vão colocar do lado de lá. E vocês vão pintar essas pedras de branco. E todas as vezes que alguém passar por ali e perguntar o seguinte, o que são essas 12 pedras pintadas de branco? O que é isso? Aí alguém ia dizer, isso aí foi o dia que o Deus de Israel trouxe o seu povo do deserto e fez eles atravessar o Jordão a pé enxuto. Eram quase 3 milhões de pessoas. Eles passaram por aqui. Isto é a marca do Deus de Israel. O que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo na sua família, vai marcar as gerações agora e futuras. Quando alguém olhar para você, quando alguém olhar para a sua casa e falar assim, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu? Isso aqui foi o Deus de Israel que operou na vida do fulano, na família dele, na casa dele. O Senhor é especialista em fazer maravilhas. Mas eu quero chamar você para a autorresponsabilidade. Ele pode fazer maravilhas, sim ou não? A hora que Ele quer, sim ou não? E por que Ele mandou o povo santificar? Vamos trazer para nós agora? Vamos trazer para a nossa vida agora, gente? Vamos parar de ser crentes preguiçosos? Ah, Deus sabe o que eu quero. Se eu orar, Ele faz. Se eu não orar, Ele faz também. Ele é Deus. Sabe o que é isso? Fugir do nosso compromisso. Porque se você orar, Ele faz. Se você não orar, Ele faz. Se você jejuar, Ele faz. Se você não jejuar, Ele é capaz de fazer, sim ou não? Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa querer isso. Porque o benefício maior é quando você se aproxima de Deus. O Senhor, Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Um a mais, um a menos, e isso é coisa pouca para Deus. Agora, para você sem Deus,
Aí complica para o seu lado. Sim ou não? Quem nós somos sem Deus? Nada. Há um vazio existencial na humanidade. Há um vazio existencial dentro do coração do ser humano que só é preenchido pela presença de Deus. E a presença de Deus, ela está preenchendo o coração daquele que quer, daquele que deseja, daquele que quer o Senhor, que quer se aproximar do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E é hora de nos aproximarmos dele, porque maravilhas ele fará em nossas vidas. Aquela geração que foi alcançada pelo Senhor ali, quando eles atravessaram o Jordão, tinham crianças ali. Aquelas crianças cresceram, mas elas nunca esqueceram no dia que Deus fez maravilhas no meio do seu povo. Sabe o que aconteceu ali quando eles atravessaram o Jordão, meus irmãos? Deus tinha uma promessa. A promessa deles conquistarem a terra. Deus tinha algo específico com aquele povo. A primeira cidade que eles iriam encontrar ali era a cidade de Jericó. Só que a cidade de Jericó, se você ler o capítulo 6, eles já estavam com as portas fechadas, eles já estavam com medo, porque eles ouviram falar que o Senhor que faz maravilhas estava com a nação de Israel. Deus está fazendo maravilhas em nossas vidas como testemunho e como prova de que Ele está fazendo. Esse testemunho vai alcançar muitas e muitas pessoas. É por isso que você tem que se entregar para o Senhor hoje. É por isso que você tem que entregar a sua vida, a sua família para Ele hoje. Porque não se trata de você, não se trata da sua casa só. Isso tem algo muito mais poderoso do que... Não termina em você. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o que Ele quer fazer na terra. Quem está entendendo isso? É sobre o legado que você vai deixar nessa terra, que vai tocar pessoas que nem te conheceram. As maravilhas que Ele está operando hoje, sabe o que é? A coisa mais importante é quando Ele vai alcançar uma pessoa ou uma nação, como foi o caso aqui da cidade de Jericó. Porque Raabe, quando recebeu os espias, ela falou: eu já tenho ouvido falar do que Deus está fazendo na vida de vocês. É quando alguém te conhece e fala assim: ah, então você que é o famoso João? José, eu estou escutando o que Deus está fazendo na sua vida, na sua família. Eu já ouvi falar sobre você. O que é isso? Deus. Deus vai levar as maravilhas que Ele está fazendo no seio da tua casa, para a tua vizinhança, para a tua parentela, para a tua cidade, para a tua região, para a tua nação, para o mundo inteiro. Por quê? Porque o que Ele faz na tua vida não é sobre ti, é sobre o que Ele é. Tem gente que é empolgado, né? Deus está fazendo maravilha na minha vida, ele acha assim, ele acha que é porque Ele merece. Ele acha que é porque Ele é a última Coca-Cola do deserto, né? Não, eu sou bom mesmo. O Senhor está fazendo mesmo. É porque eu oro mesmo, eu jejuo mesmo, eu faço isso mesmo. Não é sobre você não, meu filho. Porque a nossa justiça, olha só como é que nós somos terríveis. A nossa justiça é como trapos de imundícia para Deus. O melhorzinho de nós, a nossa melhor ação é como trapo de imundícia. Para quem não sabe o que é trapo de imundícia, era o que as mulheres antigamente usavam nos seus dias do seu ciclo menstrual. Olha só como é que a nossa justiça é. O melhorzinho, a sua justiça é como trapo de imundícia. Nós não fazemos nada. Mas nós não podemos também ficar de braços cruzados, porque é Ele que faz. Queridos, Lamentações 3:22, a causa de não sermos consumidos é somente a misericórdia do Senhor. Deus está operando em nossas vidas para que o nome dEle seja glorificado. É sobre isso. Então por que Deus está fazendo maravilhas? Para que o nome dEle seja glorificado.
Por que Deus está operando na sua vida? Para que o nome dele seja glorificado. Porque ele abriu o mar vermelho para que as nações pudessem saber que ele era Deus. Ele abriu o Jordão para que marcasse a geração que estava entrando na terra prometida. Porque eles tinham muitas coisas a conquistar. Eu quero que nessa noite deixar uma palavra firme no seu coração. Sabe o que é? Não se afaste de Deus. Quantos acordaram aqui e agradeceram porque acordaram? É uma maravilha, não é? Sim ou não? Quantos aqui hoje acordaram, levantaram, andaram e agradeceram? Porque às vezes a gente acha que maravilha é só abrir o Jordão e abrir o mar vermelho. Falar é uma maravilha, ouvir é uma maravilha, abraçar é uma maravilha, andar é uma maravilha, estar aqui hoje é uma maravilha, estar na presença de Deus é uma maravilha. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça de nada que ele tem feito na sua vida, porque ainda, escute, se Deus não fizesse mais nada na sua vida, a partir de hoje, daqui para frente, você já teria motivos para agradecê-lo, só pelo que ele já fez. Sim ou não? Só que é o seguinte, parece que a gente tem uma memória curta, o que Deus fez o mês passado parece que não serve mais para hoje. A gente quer uma maravilha hoje, a gente quer uma maravilha terça, a gente quer uma maravilha quarta, a gente quer estar vivendo de maravilha em maravilha, e não é assim. O Senhor vai fazer coisa na nossa vida que vai marcar a nossa história para sempre. A gente vai contar muitas vezes a mesma coisa que Deus fez, mas que marcou a trajetória da nossa vida, que marcou a nossa casa, que marcou a nossa geração. Deus está fazendo isso ainda hoje. Então eu encerro dizendo o seguinte: Deus vai fazer coisas grandes? Sim ou não? E as pequenas não são maravilhas? Então termino dizendo, pare de ser ingrato, porque ele já fez maravilhas na sua vida. Se Deus fizer, se não fizer, ele já fez. A obra da salvação maravilhosa. Mas só que ele tem mais para fazer. Mas se ele, ainda que ele não fizesse, o que ele fez já estava tremendamente, sobremaneira, suficiente para nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Levante a sua mão. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite, porque Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, não é porque você é bom. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida para que o nome dele seja glorificado. E o que ele vai fazer na sua vida vai impactar gerações e muitas pessoas. Glória a Deus por isso. Eu já estou liberando essa palavra de Deus sobre a tua vida. Deus vai fazer coisas grandes como abrir o mar vermelho e abrir o Jordão. Glória a Deus. Mas eu também libero uma palavra sobre a tua vida, que você já está vivendo maravilha de Deus. Você já está na presença maravilhosa de Jesus. Você já tem motivo de sobras para agradecer. Você já está no mar de maravilhas na presença de Deus. Que você seja grato a Ele. Que você se renda aos pés dEle. Que você nunca se afaste dEle. Que você nunca saia da presença dEle. Porque Ele já fez maravilhas na sua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Grandes, médias e pequenas maravilhas Ele vai continuar fazendo. É porque Ele é bom.